Fala galera, beleza? Vamos falar de coisa boa? E o He-Man? Estão sabendo da nova novidade? Provavelmente sim. Mas temos nossos 2 centavos para comentar. É isso aí. Estão falando que já viram o filme do He-Man, né? Para quem não sabe, esses filmes, né? Quando eles já estão prontos, né? Já estão finalizados, basicamente prontos. Eles são apresentados por um grupo de pessoas, né? E esse grupo de pessoas geralmente são é, pessoas de públicos, né, que tem a ver, que gostam desse tipo de acordo com a produção, né, públicos mistos e também é, pessoas especializadas, né? E a partir daí eles tiram, né, para saber uma análise, né, para saber se o filme realmente está no caminho certo, ou se tem que fazer alguma alteração de percurso, né? E He-Man foi visto. Dizem que está extraordinário o filme, né? Diz que está seguindo realmente, está respeitando tudo que o filme do He-Man sempre foi. Aliás, tudo que a história do anime, né? Sempre foi. Então tem tudo para dar muito certo. Não, diz que tá perfeito, né? Cara, muita gente às vezes bate o pé, né, com ah, algumas coisas no filme. Esse filme ele tem que focar no He-Man original, né? Se ele focar no original que eu falo é da primeira animação, porque ele tem dois lados, aquela animação para quem assistiu, né? Se você for olhar com olhar crítico, tem o lado do He-Man, do Adam, né? Que é um carinha mais simples. Ele é um príncipe, né? Então ele não tem a preocupação do dia a dia de trabalhar, entre outras coisas, mas sim de se preparar para ser um próximo rei, né? Então ele tem os afazeres do palácio, né? Inclusive aprender a ser um guerreiro, por isso que ele treina, né? Porque o pai dele é um grande guerreiro. Então ele tem esse lado. Agora, quando o Adam se transforma no He-Man, ele vira completamente outra pessoa, entendeu? Ele já não tem mais aquele lado moleque, entendeu? Apesar que o He-Man ele não é um personagem sisudo, né? Tipo, cara fechada, mal-humorado, não. Muito pelo contrário, ele é um cara bastante alegre, mas não é aquele alegre bobo, né? Aquele alegre bobo. Ele é um cara alegre, mas é, é um cara divertido, mas não é um palhaço, né? Então a série, esse filme tem tudo para dar certo se eles seguirem esse lado, porque o Adam no original, né, ele e o He-Man eles mudam praticamente pouca coisa, porque lá em Eternia todos os homens, que se você for olhar, todos os homens de Eternia são enormes, são grandes e muito fortes. E as mulheres são extremamente lindas, né, corpulentas, todas elas têm aquela aparência de amazona, né? Existem raros casos, né, diferentes que acontece também, tanto faz do lado dos homens quanto das mulheres, né? Tem homens também que saem fora desse padrão, mas geralmente os homens de Eterna, todos eles são grandes e fortes, e as mulheres também tem aquele estilo de Amazona, estilo Mulher Maravilha, todas elas, né? E como a Tila é também, né, uma grande guerreira, não é só grande guerreira, como ela é basicamente não, ela é chefe da guarda, né, do castelo. Então, junto com o pai dela. Então ela é muito seguir esse lado, mostrando não uma coisa genérica, mas tipo mostrar a grandiosidade do reino, né, a complexidade dentro do reino,
os níveis de hierarquia muito bem divididos, respeitados, né? Mostrando a importância do rei, né? Para mostrar a grandiosidade que é Eternia, e a ambientação também, né? Que é bastante o pessoal bastante fica um pé atrás. Por quê? Porque o universo de Eternia, ele é fantástico, né? Tem coisas lá que não existem na Terra, né? Tem a Eternia, basicamente vários reinos diferentes dentro dela, né? Então aparece ali vários povos e cidades com tecnologias. Já tem cidades bastante primitivas, né? Reinos bastante primitivos, mas tem reinos também bastante tecnológicos. A magia e a tecnologia nesse mundo, elas trabalham juntas, né? Tanto uma tecnologia absurda quanto a magia. É o que faz a Eternia de diferenciado. Exemplo, séries como Star Wars, elas se baseiam, né, na tecnologia e na magia, né, que no caso o poder dos Jedi, né? E o universo de He-Man segue a mesma premissa. A diferença, né, que os Jedi, eles têm linhagem, né? Você consegue ter vários Jedi, né? Se você tiver a quantidade certa de midi-glórias lá, você pode se tornar um grande Jedi. Já o He-Man não. O He-Man, ele é um guardião, né? Tanto que o He-Man, ele não é só um cara que tem uma espada legal, que luta, né? Ele é considerado o ser mais poderoso do universo. Entendeu? Você tem noção do que é isso? É tipo assim, não tem ninguém acima dele. Entendeu? Eu posso pensar no Superman. Não existe Superman perto do He-Man. Eu posso pensar sei lá, no Galactus. Cara, quem é Galactus perto do He-Man? Ele come Galactus no almoço dele, entendeu? Então o poder do He-Man, ele é gigantesco, e isso tem que ser mostrado durante a série do He-Man, né? Quem acompanhou, você vai ver que ele não mostra todo esse poder no início, né? Os feitos dele no início. Por quê? Porque ele está se descobrindo, tanto que tem poderes que ele nem sabe que ele tem, que é a feiticeira que vai mostrando ele depois, e ele vai adquirindo novos poderes depois também. E ele, com o passar do tempo, ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais forte, mais poderoso. Chega um ponto dele conseguir mover planetas com as mãos. Tem episódios que ele move uma lua, entendeu? Com facilidade. Tira ela de uma órbita e coloca em outra. Depois coloca ela de volta num lugar. Só para você ter ideia o que é o poder do He-Man. Coisa que isso é o feito mínimo dele. Então ele é gigantesco. Então, para retratar o He-Man, não é só mostrar um cara fortão, né, com uma espada legal na mão e que sabe lutar bem. Que o He-Man, ele é um lutador extraordinário. Ele luta extremamente bem, tanto que quando ele transforma, né, que ele se torna o He-Man, né, o homem, né, o homem, o cara, no caso, ele tá acima de qualquer coisa, entendeu? Tanto que ele se deixa nivelar por baixo para poder ter um combate justo com o inimigo. Mas quando ele precisa usar o poder dele de verdade, cara, não tem nada que faz esse cara parar. Ele é gigantesco. É inimaginável o poder que ele tem. Isso tem que ser mostrado no filme, ou tem que
ser usada de uma forma muito inteligente para que nos próximos filmes a gente vê esse ele tem tudo para ser um blockbuster, né? Um filme com, com franquias e séries e enfim, tem tudo para crescer e ter vários filmes tipo Velozes e Furiosos, né? Que tem mais de 10 filmes. Ele tem He-Man é esse tipo de história. Dá para fazer se fizer bem feito. Durante esses filmes pode ir mostrando novos poderes, entendeu? Novos feitos gigantescos, que o He-Man é uma criatura de fazer feitos gigantescos. Não é lutar contra um bandidinho, lutar contra um cara com um mutante, lutar contra uma feiticeira. Esse não é o feito do He-Man. O diferencial dele é fazer coisas extraordinárias. E isso tem que ser mostrado no filme. Se o cara que fez esse filme, que o filme já está pronto, né? Se ele entendeu isso e conseguiu trazer isso para a tela, acabou, entendeu? É bater bilhão, cara. Bater bilhão, não tem conversa. Porque isso é o He-Man. E ele é uma criatura totalmente fora da curva, né? E por isso que os inimigos dele são gigantescos, são muito poderosos. Pensando nisso, né? Se a empresa não seguir nessa direção de mostrar a grandiosidade do He-Man e for focar em outras coisas, tipo, vamos mostrar tanto que a Tila é foda, vamos mostrar o tanto que a feiticeira é legal, e não focar no He-Man, entendeu? Cara, pode ter certeza que muita gente vai sair decepcionada, porque muitas obras recentemente do He-Man, muita gente torceu o nariz, porque todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece a história do He-Man, sabe o que ele é, o que ele é capaz de fazer, né? E sabe do poder que ele tem, né? Pelo menos os fãs de verdade dele. E você chegar e ver um filme que não retrata isso, cara, ninguém vai querer assistir isso. Vai assistir apenas um filme genérico, mais do mesmo. Ninguém quer isso. Há muita gente tá reclamando, mas o menino ele não tá tão grande assim como deveria ser. Cara, isso é muito relativo. O He-Man, o personagem do He-Man, no caso, o rapaz, ele pode treinar e ficar mais forte para os próximos filmes, né? E pode fazer isso também de forma no CGI, para ele poder parecer, para ele ganhar uma massa maior do que ele já tem, entendeu? Isso é fácil de fazer. A caracterização não é o problema é a história. E o que já preocupa, muita gente está preocupado porque o Jared Leto está no filme, né? Que ele é muito pé frio, coisa e tal, e geralmente tudo que ele faz, ele tá no meio, não dá muito certo por causa da pé friagem dele. Mas cara, ele não é o problema. O problema do Jared Leto sempre foi roteiristas ruins, histórias ruins, direção ruim. Ele não é um cara ruim nas telas. E nesse filme, que depende exatamente isso, uma história legal, uma direção legal, porque os atores até que foi mostrado até agora são muito competentes. E o que pega também nisso aqui, já outra coisa que preocupa bastante, é essa palhaçada de trazer o He-Man pra Terra. Tá certo que na história original o pai do He-Man é de Eternia, a mãe não. A mãe dele não é de Eternia. Não vou dar spoiler de onde é que ela é, mas todo mundo já suspeita de onde é que ela é. Então por isso que ele está na Terra. Já deve ter alguma coisa com relação a isso, né? As pessoas vão pegar isso durante se o cara que fez essa história entendeu a história do He-Man e pegou isso, entendeu?
pode estar usando esse porquê, né, da mãe dele, dele estar aqui na Terra. Mas isso aí, cara, pra mim é um tiro no pé. Você mostrar um mundo comum que todo mundo já conhece, 2025, e depois retratar isso na tela, um mundo fantástico que é Eternia. É um choque muito grande entre a nossa realidade, né, com o mundo fantástico de Eternia. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Se souber fazer, dá pra fazer. E agora, se não souber fazer, meu amigo, vai virar um lixo. A gente espera que não, né? Uma coisa legal, uma coisa que está estranho também no filme, pelo menos nas imagens que já viu, né, rolando por aí, é ver o Adam rodando por aí com a espada na mão, né? Já foi visto igual ele com a polícia, ele com a espada na mão, inclusive correndo com a Tila com a espada na mão. O Adam, não o He-Man. Isso é muito esquisito, porque o He-Man, entre outros super-heróis, né, que são espadachins, ele basicamente inaugurou esse tipo de poder, que é quando o personagem que não está na forma, no alter ego dele, né? Aliás, o alter ego dele não está na forma do super-herói. A espada, quando ela é colocada nas costas, ela simplesmente desaparece. Tanto que o He-Man nas séries originais, o Adam no caso, ele anda com a espada o tempo todo nas costas. Ele coloca a espada nas costas e ela simplesmente desaparece. Ela só aparece quando ele vai transformar. Quando ele leva a mão nas costas, ele pega ela nas costas, ela aparece na mão dele. E aí ele ergue a espada e transforma. O próprio Jaspion faz isso muito bem. Se você olhar o Jaspion, como que ele faz para poder materializar a espada? Ele leva a mão basicamente nas costas e depois materializa ela. Isso é uma referência a He-Man. Muita gente nunca prestou atenção nisso, mas quem já assistiu a série, tanto faz do He-Man quanto do Jaspion, já pegou essa referência. Tem alguns heróis que fazem isso, que quando coloca a espada nas costas, ela simplesmente desaparece. Agora, o Adam, no caso, na Terra, correndo no meio da rua com a espada daquele tamanho na mão, inclusive tem aquele encontro com a polícia, não se sabe porque, provavelmente foi aquela polícia que aparece lá, totalmente descaracterizada também. Parece que vai ter um toque de humor ali naqueles policiais. Tomara que não, mas parece que vai ter. Não vai ser uns policiais realmente sérios, né? Vai ser aqueles policiais de galhofa. Tomara que não, mas é o que mostra no vídeo. Ele tá com a espada na mão. Ele tá correndo com a espada na mão. Tem hora que ele mostra ele fugindo com a Tila, correndo com a espada na mão. Cara, isso aí é muito esquisito. É muito esquisito. O Adam, ele jamais mostra a espada pra ninguém, de forma nenhuma. Ele coloca a espada nas costas, ela simplesmente desaparece. Por quê? É uma forma que é a espada que faz ele transformar. O poder da transformação está na espada. Quando ele coloca a espada nas costas, ela simplesmente desaparece. Esse colete, quando ele transforma e aparece esse colete aqui, ó, esse colete aqui é onde ele coloca a espada nas costas. Ela não tem exatamente uma bainha, ele simplesmente encosta ela nas costas e ali ela fica. Ele não precisa colocar a espada numa bainha, ele joga ela nas costas, ela conecta nas costas dele e lá fica. Quando ele precisa, ele só pega ela de volta, ela desconecta das costas dele e ele luta, ou transforma e destransforma. Se você tiver feito isso da forma certa, vai ficar muito legal. Tomara que sim, né? É isso aí. Esses são os nossos 2 centavos aí. Se puder, se inscreve, deixa aquela força pra gente
e daqui a pouco a gente volta.